Sabe o que é mais interessante em uma vitória como a do Bukele? É a raiva dos progressistas. Aliás, essa é a melhor parte. A vitória do Bukele representa uma resposta pura aos anseios de uma população inteira. Os salvadorenhos precisavam de paz e o presidente atual, em apenas 5 anos, deu isso a eles. É por isso que Bukele teve 90% dos votos quase nas eleições de ontem. Mas existem duas formas de ver as coisas: o fim do primeiro mandato e o começo de uma nova fase. É 3, 2, 1. SDB Flash. Mas que coisa boa, né? A vitória do Bukele ontem, com a margem de votos que ele teve, foi a melhor notícia política recente, pelo menos para mim. Ah, mas se eu sair da bolha, você acha que o cara é ótimo? Cara, eu não sei se ele é ótimo, assim como eu não sei se o Milei é ou vai ser ótimo. Mas não é disso que se trata. Quando você tá morrendo de frio, você não deve escolher a cor do casaco, ou se a gola é desse ou daquele jeito. Quando você está morrendo de frio, você pega o primeiro casaco que te dão e veste. Quando você está prestes a morrer de sede, você não pergunta se a coca é zero ou, sei lá, ou não, porque você não gosta de aspartame ou porque você considera açúcar veneno. Você vai lá e dá uns goles. Depois, com força recomposta, reidratada, você vai no supermercado e compra a coca que você precisa. Não se iludam conosco, nós não somos otimistas com relação a político de maneira geral, virtualmente com nenhum. Tá? Políticos que têm discurso de redução de Estado tendem a ter a nossa simpatia. Políticos que combatem as políticas woke tendem a ter a nossa simpatia. Se for os dois juntos, melhor ainda. Mas quando não é possível, uma das características já está de bom tamanho. Não dá para ficar na busca da perfeição. Melhor, há que se ter cuidado com as críticas, às vezes, para não ser injusto. Veja, ninguém, absolutamente ninguém vai agradar todo mundo de todas as formas o tempo todo. E eu vou ser franco, eu adoraria ter um presidente ou um representante, vamos pôr assim, representante fosse em nível nacional, estadual, municipal, que tivesse uma postura super bacana. Um Polievre da vida lá no Canadá. Tá? O cara desmonta os repórteres lá no Canadá com um PhD de elegância. Ele eviscera os concorrentes dele em debate, tá? Mas e se não tem esse cara e só sobra o cara que conversa com o, sei lá, com o repórter mandando o cara para aquele lugar? Tá valendo. Tá melhor que ser um FHC todo elegante, pomposo, mas que depois trabalha na direção contrária, na contramão do que eu acredito. Então vai tu mesmo. Portanto, o Bukele me empolga sim, porque ele, sob a mira de toda a imprensa internacional, sob a mira das ONGs de mimimi, sob a mira dos líderes políticos internacionais, com sua obra ele atendeu ali e atraiu 87% da simpatia dos salvadorenhos. E é isso que importa, e é de verdade só isso que importa. O Bukele, em seu discurso público, algumas horas lá após a vitória, lá no balcão do Palácio Presidencial, falou uma coisa que nos chamou a atenção. Em El Salvador não existe polarização. Será mesmo? A resposta é sim, mas é um sim que não é fácil de responder. Em El Salvador tinha um problema absurdo de violência, mas a questão é que esse problema era reconhecido majoritariamente pela população e esse é o ponto. Talvez até por ser um país mais pobre, onde, dadas tais condições, né, a maior parte da população acaba estando mais sujeita à violência, e dado o histórico do país com uma grande quantidade de pessoas expulsas dos Estados Unidos por violência, o problema deixa de ser algo a ser discutido filosoficamente, para ser visto de maneira prática. Não há quem não perceba essa realidade na própria pele. Portanto, o mimimi acaba saindo de foco e qualquer solução apresentada que obtenha sucesso acaba sendo valorizada. E isso mata a polarização. É o que falamos. Eu não sei se o Bukele mais acertou do que errou, mas ele acertou onde ele tinha que acertar. E a resposta foi acachapante. Pega um exemplo. El Salvador era um dos países do mundo que reconheciam Taiwan. Pouquíssimos países do mundo reconhecem Taiwan como nação independente. Até mesmo sob o Bukele, nessa primeira gestão dele, Taiwan era defendida. De uma hora para outra, num passe de mágica, Bukele rompeu com esse processo.
Deixou de reconhecer Taiwan como nação independente. De presente, foi lá para a China, ganhou títulos do governo chinês, ganhou uma generosa doação de milhões de dólares para o seu país. Então quer dizer que fez associação com a China, então ele não presta. Então, entendeu o problema do casaco feio? Se você tem a possibilidade de acertar alguma coisa no seu país, por que você tem que ser ideologicamente mais correto que potências como Estados Unidos e o Japão, que não reconhecem Taiwan? Então, vamos dizer que, aspas, deixar Taiwan na mão soa assim como uma falha de princípios. Ele poderia falar, não, eu continuo firme com meus princípios. E talvez até seja mesmo. Mas será que a tiazinha que comia panqueca de barro lá em El Salvador vale ser sacrificada por isso? Eu deixo essa pergunta para vocês, porque eu não sei responder assim de estalo, tá? A vitória do Bukele muito mais me anima pelo tombo dado nos progressistas do que pelas perspectivas do seu novo governo, ou até mesmo pela forma como ele foi reeleito, que teoricamente não poderia. Conversando com o pessoal aqui por esses dias, eu fiz uma confissão. Ultimamente eu tenho me animado mais com as derrotas dos progressistas do que com as vitórias dos princípios, e isso não é bom. Mas eu estou realmente precisando de um casaco. Eu estou precisando de um casaco qualquer para continuar acreditando que a humanidade ainda tem chance. Sob a ótica progressista, ela não tem. E Bukele, ao que tudo indica, não reza essa cartilha. Tem que esperar, né? Que vem então mais 5 anos para os salvadorenhos e para que o Bukele aprenda rapidinho uma lição que aqueles que representam o antiglobalismo ou a direita, como queiram dizer, aparentemente ainda não aprenderam. Criem herdeiros políticos. De nada, absolutamente nada adianta a gente ter pessoas por 4, 5, 8 ou 10 anos no governo, mas não termos ideias sedimentadas na sociedade. Vale para Trump, que não tem herdeiros, vale para Milei, que ainda não tem herdeiros, vale para Bukele. Sem herdeiros políticos e um trabalho real de conscientização da sociedade, esses nomes vão ser só soluços na história da busca da liberdade das pessoas pelo mundo todo. E isso não é o suficiente. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.